Então, vamos lá. Eu creio assim, quando Deus nos dá uma sucessão de mensagens na mesma linha, Ele está trabalhando profundidade e uma mudança permanente. A fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Todas as coisas ruins entraram por repetição. Foram as repetições, repetindo. Ou seja, quando Paulo fala de nós nos tornarmos, o que nós vamos ver é que se tornar não é uma coisa que acontece da noite para o dia, e sim um processo. Você se torna algo, não foi da noite, você não se tornou uma coisa da noite para o dia. Isso foi um processo. Então, nenhuma pessoa, ninguém chegou num nível tão lamentável da noite para o dia. Isso foi um processo. E também você não sobe para um alto nível, cavalga, como está em Isaías 54, nos altos da terra, se você não passar por um processo. Você se torna aquilo através de um processo. Então, a palavra, ela vem rompendo, ela tem o poder de destruir essas fortalezas, ela tem o poder de ir rompendo com essas barreiras, com esses padrões demoníacos, ela vai colocando luz, e à medida que você vai ouvindo, isso vai firmando, e você consegue romper. Então, o que eu penso, o meu discernimento, é que, primeiro, é exatamente isso que Deus está trabalhando, levar todos nós a nos tornarmos, né, essas pessoas que Ele vai poder derramar tudo o que Ele quer. E, então, dentro de um casamento, o que o Senhor está dizendo é, não, ainda não está bom. Não vai ficar assim. Não, eu não quero pequenas melhoras. Está muito claro para mim que ele está dizendo, não está bom, não quero pequenas melhoras, não quero mais esse discurso, estou melhorando, mas não é bem assim. Não, você não tem esse tempo. É o que eu acredito. Porque Deus tem projetos muito grandes com o seu povo, comigo, com você. Então, o que ele vem e diz? Não, eu não posso fazer. Se você não crescer na área mais importante da sua vida, eu não posso. Não vou poder fazer. Aí, se alguém diz, eu sou solteiro, você está aprendendo, você já entra na frente de todos nós. Você já entra sabendo o que você tem que fazer. Eu sou uma pessoa divorciada, mas acredito, pode ser que você esteja desejando reconstruir sua vida. Então, se você entrar com a mesma cabeça num outro relacionamento, você vai repetir a história do fracasso do anterior ou anteriores. Se diz assim, não tem interesse de me casar, bom, mas você é um crente, um cristão, você está aqui para ser luz e sal. Isso significa que Deus vai usar você para ajudar pessoas. E à medida que você tem o conhecimento certo, você está alinhado com a palavra, Deus vai poder usar você para restaurar famílias, casamentos. Você pode ser o instrumento de Deus para grandes feitos. A semana passada, eu encerrei com a frase, vamos limpar o jardim.
Então, vamos entender hoje o que é limpar esse jardim. Vamos limpar o jardim. Na semana passada, nós falamos sobre a missão. Você está numa missão. Deus apresenta, Ele é um Deus de missões. E a palavra nos ensina claramente que nós precisamos ter uma visão para a nossa vida, que é a visão alinhada com Deus. E você precisa ter uma visão para o seu casamento, uma visão para a sua família. O que é a visão? A visão é um padrão que você define e você é um objetivo que você quer alcançar e por causa deste alvo você põe e você tira. Você sabe o que cabe e o que não cabe, porque você sabe que para atingir aquele alvo, aquele resultado, não vai poder fazer, bom, se eu fizer tal coisa, eu não vou chegar naquele lugar. Então, eu vou ter que tirar isso, eu vou ter que botar isso. Quando você tem uma visão para a sua vida, teve uns anos, não sei se uns 2 anos, aí eu fiz um culto, acho que até foi nos 52 dias de encerramento, falando sobre, tem uma visão para a sua vida, você precisa ter visão, visão impõe disciplina, onde não há visão, o povo perece, a visão, ela vai impor essa disciplina, ela vai deixar claro o que cabe e o que não cabe, o que entra e o que sai. Quando você tem uma visão para a sua vida, você sabe o que você quer. Você sabe. Mais do que algumas coisas, você sabe o que você quer. Então, eu ainda, nesse culto, eu dei um exemplo de uma pessoa que escolheu um determinado manequim para ela. Né? Eu ainda usei e falei assim, olha, eu tenho dentro de mim a visão, que eu tenho um alvo, eu estabeleci, que eu quero terminar ainda vestindo 38. Agora, para continuar o trabalho, você vai ter desafios, o que você põe, o que você tira, o que não é de qualquer maneira, mas você tem que ter um alvo para a sua vida. Né? Quantos livros eu quero ler em um mês ou em um ano? Agora nós temos, por exemplo, para o ano, um objetivo, um alvo de ler a Bíblia em um ano, todo ano. Então, para isso, 3 capítulos diários, segunda a sexta, 4 no sábado, 4 no domingo, nós vamos ter que tirar um período de 30, 40 minutos, algumas pessoas ainda precisam de um pouco mais, 1 hora, e botar para despertar e dizer, esse horário é o horário da minha leitura. A mesma coisa, para você manter a sua saúde, o corpo que você, um padrão do jeito que você quer, você vai ter que tomar decisões. Isso eu vou comer, isso eu não vou comer, eu vou ter que fazer uma atividade tantos dias por semana, tal horário. Então, são coisas, ó, eu quero crescer nessa área. Então, eu quero entender tudo, eu quero me tornar um perito nesse assunto. Então, peraí, eu vou ter que me esforçar mais para aprender sobre isso aqui, porque eu tenho um alvo para a minha vida profissional, eu tenho um alvo para a minha saúde, para a minha imagem, eu tenho um alvo. Então, qual o seu alvo para o seu casamento, aqui, para aquilo, a primeira instituição que o Senhor criou, e que é a parte, abaixo da sua salvação, a decisão mais importante da sua vida. Qual é o alvo que você, o seu objetivo? Qual é o padrão de casamento? Tem que ser bíblico. Mas você já adotou isso para a sua vida? Ou você ainda tem como padrão casamentos que não são exemplares? Para ter esse padrão, esse casamento bíblico, então, você tem que estar alinhado com essa palavra. Então, o que está mandando fazer? Então, nós vamos ter que entender
É preciso ter uma visão fundamentada na palavra para o seu casamento. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que tomar decisões antecipadamente. Vamos tomar a decisão de lidar com aquilo que nós precisamos lidar antecipadamente, começando com a gente, não é com o outro, é com a gente. Ah, mas isso não é tomado em comum acordo? Sim, mas pode ser que a outra parte não esteja tão determinada a manter esse padrão alto. E aí você desce para esse padrão mais baixo, você continua trabalhando para puxar essa pessoa. Aí, se ela não quer colaborar, nós temos sido ensinados a olhar para onde? Para o cônjuge ou para Jesus? Só para Jesus. Então, vamos tomar a decisão de lidar antecipadamente com qualquer coisa que possa atrapalhar o progresso desse casamento. Espera aí, isso aqui, ó, antecipadamente, o que eu disse? O que eu disse? O que eu disse? Então, eu trabalho intencionalmente. Tudo que eu vou fazer é intencionalmente. Eu não tenho que ter sentimentos me apoiando. Vai atrapalhar o progresso do meu casamento? Então, eu vou trabalhar intencionalmente, antecipadamente. Eu vou lidar com coisas? Não. Cada pessoa, você sabe, vem com um modelo de casamento, com um modelo de família, e a maioria delas não tem um bom modelo, um bom exemplo. Mas você vem com uma programação. E a tendência é você repetir aquela história de infelicidade, que são essas decisões hereditárias. Você vem programado para agir de um jeito, para muitas vezes ser a cópia do seu pai ou a cópia da sua mãe. E agora, então, o que a gente tem que fazer? Através da palavra, desaprender tudo isso e reaprender à luz da palavra, com a palavra de Deus. Primeira coisa, mantenha Deus no centro do seu casamento, da sua família. E crie os seus filhos com a Bíblia na mão. É a única maneira de dar certo. Mantenham o respeito. Alguém tem que tomar, tem que ter sensatez para dizer, não. Você está indo longe demais, vamos parar. Não, vamos cessar. Você não dá para o outro mais munição para ele te desrespeitar. Se tem um negócio que você tem que evitar, isso é a visão mais inteligente, é você colocar um limite onde você tem autocontrole. Você não é uma cidade sem muros, desgovernada. Um carro desgovernado, uma cidade desprotegida. Você se levanta, você quieta. Porque você sabe que essa barreira do desrespeito não pode ser ultrapassada. Renunciem para o bem do seu casamento e família. Não tem casamento capaz de funcionar sem renúncia. Você vai ter que renunciar. E você tem graça para isso. E sejam admiráveis. Eu penso que dizer eu te amo tem uma importância, mas na minha visão madura de Bíblia, de vida, eu digo, a grande prova de que uma pessoa ama realmente a outra é quando ela não para de crescer. E ela
decide continuar sendo uma pessoa admirável, encantadora. A inteligência é muito atraente. O bom humor é algo excitante. As coisas vão mudando, a imagem, o casal de 18 anos se casaram aos 18, aos 20, realmente eles nus eram mais bonitos naquela época, depois de 20, 30, 40 anos, provavelmente. Raras exceções. Tem exceções, mas isso significa que essa admiração, ela vai além dessa imagem. É algo que vem de dentro, que faz daquela pessoa uma pessoa admirável. Então, você vê que o falar é muito importante, né? Porque a Bíblia fala, crie, por isso declarei, medita na palavra, fale a palavra, você crê no coração e confessa. Então, falar é muito importante. Isso significa, né, se a fé vem do ouvir, então ouvir é algo muito importante. Não é à toa que Jesus, você vai encontrar N escrituras falando para você tomar cuidado com o que você ouve, quem tem ouvidos ouça. Ouvir é muito importante. Então, ouvir palavras sábias, edificantes, uma pessoa que quando ela abre a boca, ela traz edificação, ela fala coisas inteligentes, é algo muito atraente. Há pessoas que fisicamente elas não têm muita beleza, mas quando elas falam, elas são muito atraentes e sedutoras. Então, o falar, o que fala, é algo assim que torna aquela pessoa, se são palavras sábias, edificantes, aquela pessoa admirável. É incrível você sentar e estar falando com alguém que te acrescenta. Você sai dali e você imagina você ter um cônjuge, uma esposa, um marido que acrescenta, que entra nos seus ouvidos e desce até o seu coração. São palavras que atingem um propósito profundo em você. Então, você ser casado, casada com alguém que tem profundidade, que quando abre a boca, e a Bíblia, isso é tão importante que a Bíblia fala assim, ó, até o sábio, até o tolo se passa por sábio se ele fecha a boca. Então, você vê que o abrir a boca vai causar muitas coisas nas pessoas. Eu poderia dar outras escrituras. A Bíblia deixa claro que quando você abre a boca, você vai causar algo nas pessoas. Você vai causar alguma coisa. Admiração, um impacto, edificação, ou uma decepção e uma frustração terríveis. E você está casado com alguém que, quando fala, são palavras grosseiras, bobas, sem profundidade, sem inteligência, uma pessoa que só reclama ou só critica.
A parte da admiração já foi quebrada. Sabe aquelas pessoas que são grosseiras para falar, tudo que elas vão falar é na grosseria. Como que isso é admirável? Isso é a construção diária. Começa pelo ouvido. Pelo que o outro fala. Então, a admiração está totalmente ligado ao que sai. As palavras que saem. O quanto essa pessoa acrescenta. E eu acredito que muitos casais, nem consciência disso, eles têm ou tomam consciência ou não se importam. O quanto eles devem permanecer admiráveis e crescer. O ideal, como todo crente deveria ser, as pessoas mais inteligentes e produtivas deveriam ser os cristãos, a pessoa mais encantadora e edificante da sua vida deveria ser seu cônjuge. Porque deveria ele e ela, biblicamente, a Bíblia orienta que sejam os melhores amigos, são uma carne só. Então, a pessoa mais agradável de se conversar deveria ser seu cônjuge. Você, como cônjuge, deveria ser você. O seu cônjuge, a sua esposa, o seu marido, o ideal é que, o ideal bíblico, e isso é uma construção, que começa com tudo isso que eu estou dizendo, visão, construção. Um casal deve estar crescendo o tempo todo. E um estar ansioso para se encontrar com o outro, pelo que um vai acrescentar ao outro naquele dia. Lembre-se, não foque a mudança do seu cônjuge, e sim a sua mudança. Isso é fundamental. Não foque os erros do seu cônjuge, e sim as qualidades. Se você quer um bom casamento. Vamos eliminar as lembranças ruins e construir novas e edificantes memórias, como casal e para os filhos. Lembra, eu sempre falo sobre isso, construam memórias. E se as memórias que vocês têm são ruins, está na hora de vocês começarem hoje a construir novas e maravilhosas memórias. Talvez seu casamento parece totalmente sem esperança, mas Deus quer, e Ele tem trabalhado para isso, e vai transformá-lo se você crer. Se você crer, que Ele vai transformar, e Ele vai. E o seu casamento ainda vai ser um exemplo para outros. Que é aquilo que a gente fala de vitrine. Deus não levantou Israel para ser uma vitrine para as outras nações, Ele levanta todo cristão para ser uma vitrine para a família, para os vizinhos, para os amigos, para o cônjuge. A coisa número 1 que precisa ser retirada do casamento é a ofensa. Qual é a coisa número 1? Que tem que ser? Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Perdoem tão rápido e completamente quanto o Senhor os perdoou. Perdoe, não há vida, saúde e bom futuro sem perdão. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. O perdão libera o outro. Se você não sabia disso, o perdão aprisiona, o perdão aprisiona a pessoa que não perdoa e a pessoa que não foi perdoada. É uma liberdade incrível quando você perdoa. Você é livre e libera o outro. A ofensa, ela fecha o espírito. Como que você vai manter-se ligado
com o céu, se tem algo tão grande e ofensivo, ofensa é ofensiva para o reino dos céus. Eu lhes peço que abram seus corações novamente para nós. Paulo pediu para o pessoal de Corinto abrir o coração, que eles estavam com o coração fechado. E não tem como você ter um bom casamento com o coração fechado. Então, abram seus corações. A ofensa fecha o nosso coração. Por isso que você tem que liberar a ofensa. Solta a ofensa. A falta de perdão nos transforma em algo como o mar morto. Nada vai frutificar ou vai permanecer vivo ali. É um sentimento miserável que atrai outros sentimentos e vai consumindo com a sua vida. Nada vinga, sobrevive, é infrutífero, enquanto o perdão nos torna como o mar da Galileia, um mar vivo, abundante, frutífero, que tem que ser. Se pecar contra você 7 vezes no dia, não foi eu que disse isso, foi Jesus, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Agora, olha como Jesus ele usou. Ele disse, 7 vezes no dia e voltar você, se pecar contra você 7 vezes no dia e 7 vezes voltar a você, se pecar contra você 7 vezes no dia e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido. Lembra quando o Senhor falou para Pedro? Pedro falou, mas então, tá bom esse tanto aqui? Se eu perdoar essa pessoa 2, 3, 7 vezes? Jesus falou assim, 70 vezes 7. 70 vezes 7, que são 490 vezes, o que significa uma ofensa a cada 3 minutos. Isso se o casal não dormisse. Eu não conheço nenhum casal que tenha vivido isso. Então, o que ele está dizendo aqui? É que nós devemos perdoar como o nosso Pai eterno nos perdoou e nos perdoa. Ele está dizendo, quantas vezes no único dia você me ofende? E eu perdoo você. Então, ele também está dizendo outra coisa, eu dou graça para que você cumpra, se está escrito, você tem graça. É só você tirar o olhar de você e dele e colocar em mim. Agora agradeça, agora presta atenção. O que você vai fazer? Você vai, aí onde você está, agradecer por uma única coisa do seu cônjuge. Já fez? Não? Uma única coisa? Tem mais uma coisa? Você quer que eu baixar a cabeça, fechar os olhos para você conseguir fazer isso? Quem já fez? Você conseguiu uma coisa? Levanta a mão para mim. Quem conseguiu uma coisa? Você tem mais uma coisa? Se você começa a agradecer por uma coisa, você vê mais uma coisa. E você consegue, depois dessa coisa, ver mais uma coisa. De repente, todas as coisas que estavam pesando contra começam a ter menos peso. E as qualidades é que passam a ter
esse peso na sua vida. Agora, eu quero que você diga: Deus é suficiente. Diga: Jesus, o Senhor, é suficiente para mim. Ele me supre. E por Ele vou obedecer. De novo, o Senhor é suficiente. Quando eu entendo que o Senhor é suficiente para mim, eu tenho tanto com Ele que vale qualquer coisa, por mais difícil que seja. Você vai para onde você está focado. Você vai para onde você está focado. Lembra que o que você foca expande. Se você foca defeitos, é para lá que você vai. Se você foca qualidades, é para lá que você vai. Se você foca a grandeza do Senhor na sua vida, você recebe uma graça fora do comum. Perdão não é conquista, perdão é dado. Então, a história de que você vai ter que conquistar, você vai ter que me conquistar, você vai ter que conquistar meu perdão, não é assim. É uma dádiva, é um presente que você dá para você e para o outro. É um presente que você começa dando sempre a si mesmo, ao liberar o perdão para o outro. Você libera a sua vida e a vida do outro. Se vocês brigarem na frente dos filhos, peçam perdão na frente deles e para eles. Porque é comum os pais brigarem na frente dos filhos, mas não é comum eles pedirem, se reconciliarem na frente dos filhos. E isso você está preparando esses filhos para uma formação saudável e casamentos saudáveis. E peça perdão para eles, porque eles vão se sentir, você está dando identidade, mostrando a importância que eles têm. Você está dizendo: eu não quero ofender vocês. Nós não queremos, como pais, deixá-los inseguros com o nosso comportamento. Vocês estão admitindo que tem falhas. E isso dá confiança, porque quando vocês brigam e não consertam, eles não viram isso. Eles precisam reconhecer o seguinte: sim, a gente pode, meus pais falham, mas eles querem acertar, e a lição que eles deixaram para nós é que eles nunca jogaram nada para debaixo do tapete. Eles foram trazendo à luz porque eles queriam consertar. Eles honraram a família, eles nos honraram como filhos. Ouça, filha do rei, leve a sério o que digo, esqueça o seu povo e a sua família, pois o rei, seu marido, se encanta com a sua beleza. Honre-o, pois ele é seu Senhor. Óbvio que aqui fala do Senhor e a sua igreja, mas também é uma palavra que vem para nos ensinar como nós devemos viver a nossa vida. Teus filhos serão reis, como o pai deles, tu os farás governantes de muitas terras. Eu darei honra ao teu nome por todas as gerações, por isso as nações te louvarão para todo sempre. Ouça, filha, não perca uma palavra, esqueça seu país, deixe sua casa para trás, fique aqui, o rei está apaixonado por você, como ele é seu Senhor, preste reverência a ele. Então, o que eu pego aqui dessa palavra? Escuta, deixa o passado, deixa aquilo, tudo que não funcionou, aquele padrão familiar que não funcionou, como Abraão teve que sair da casa do pai para reaprender com Deus. Eu quero uma descendência poderosa. Você agora vem para mim, constrói a sua vida em mim.
seja dependente de mim, ouça a minha voz e construa uma vida fundamentada na minha palavra. Deixa tudo isso, deixa esse país, deixa os seus pais, deixa a sua casa. Eu não estou mandando você deixar, literalmente, não vai honrá-los, não é isso. Ele está dizendo, deixa isso, eu tenho um outro padrão. Eu sou o seu padrão agora. E eu tenho, os seus filhos vão ser, os teus filhos serão reis como o pai deles. Porque quando você gera filhos, é a herança do Senhor. Você está gerando filhos para Deus. Deus está te dando algo para você cuidar, que é para Ele. A herança do Senhor, a grande herança do Senhor, são filhos. E você vê que Satanás, ele luta para atacar tudo que Deus criou com perfeição. O casamento, a geração de filhos, uma família estruturada. Então, Deus quer uma descendência sagrada e Ele é o nosso modelo. Então, deixa o passado, modelos e padrões desalinhados do Senhor. Tire parentes controladores da sua vida. Definitivamente tire parentes controladores da sua vida. Você não pode ter um bom casamento se a família, se os parentes, na verdade, porque agora você construi uma nova família, continuam tendo uma influência capaz de levar você a tomar decisões que vão afetar sua família, seu casamento. Isso não dá certo. Os casais se ajustam, mas depois fica todo mundo magoado. A mãe, a filha desabafou com a mãe, agora a mãe está chateada com o genro. Ou o filho desabafou com a mãe e com o pai, agora estão chateados com a nora. Isso não dá certo, vira uma confusão. É veneno para todo lado. Eu nunca vou entender. A Bíblia fala que as mulheres mais velhas têm que ensinar as mais novas. Para mim, é de uma insensatez tão grande, uma infantilidade, quando uma mãe, ela, ao invés dela guiar os filhos, o filho, a filha, para a maturidade, para a estruturação, ou ela age com uma insegurança tão grande que ela continua tentando manter o controle, ou ela se mete, ela dá razão onde ela não deveria dar, ela dá apoio para aquilo que ela não deveria estar dando. E ela está arruinando com aquele casamento. Ela está arruinando com o casamento do filho ou da filha. Então, assim, muitas vezes o melhor que você tem que fazer é orar. Se você tem algo para acrescentar e você consegue ser imparcial, não parcial, então vá trabalhar. Além de orar, busque orientar, como a Bíblia fala, à luz da palavra de Deus. Mas se você para ouvir, e você começa a tomar um lado e agir com parcialidade, você já está arruinando com isso aí. Às vezes, tudo que esse menino ou essa menina, esse jovem precisa é de uma palavra que dá um pouco de apoio para ele começar a tomar um rumo errado. Tudo que precisa. É uma palavra de apoio. A mãe começa a dar razão, ou o pai começa a dar razão. É tudo que ele precisa para ele começar a tomar um rumo errado. Não é inteligente. Nós tivemos que aprender, os mais velhos sabem o quanto tiveram que passar por coisas para poder aprender. Então, eles vão ter que aprender. E muitas vezes eles vão errar. E você está lá para dar o suporte, para orar, para orientar à luz da palavra de Deus.
Se você não tiver essa maturidade, você mais atrapalha do que ajuda. E a quantidade de mães, especialmente mães, que mais atrapalham os casamentos de seus filhos é muito grande. É uma insegurança, não quer soltar, quer continuar tendo controle. E isso não é saudável para ninguém. E sabe o que é pior? Deus vai cobrar de você. Porque isso não é bíblico. A Bíblia fala para fazer o quê? O que a Bíblia fala? Deixa o quê? Deixa o quê? Deixa pai e mãe e se une a quê? A sua esposa, o seu cônjuge. Então, você não vai ter apoio bíblico. E aí é onde você, amanhã você pode colher, como eu já vi nessa minha caminhada, mães principalmente colhendo o fruto daquela imaturidade, daquele controle, daquela manipulação, daquele domínio. E isso não é saudável para ninguém. Outra coisa que tem que acabar. Para de falar mal do seu cônjuge, seja para seu pai, para sua mãe, para amigas, para amigos. Saia do meio desse grupo que só falam mal das esposas, falam mal dos maridos. Principalmente mulheres. Que têm amigas que a vida é falar mal do cônjuge. Não tem como seu casamento funcionar desse jeito. Se você quer uma vida gloriosa, uma descendência poderosa, uma grande vida, saia disso. Então, você deve honrar seus pais, mas deve construir a sua vida sob a direção do Espírito Santo. O diabo vai fazer de tudo para estragar o seu relacionamento. O que eu disse? O diabo vai fazer de tudo para estragar o seu relacionamento. Ele só mata, rouba e destrói. O nosso trabalho é não deixar. E as pessoas podem trazer influência ruim com base nas suas experiências ruins. Sabe aquela mãe que foi frustrada e agora fala, homem nenhum presta? Você já vai entrando e com o pé atrás, é bem que a minha mãe falou. Ou a pessoa, ou o homem, teve uma experiência ruim, então ele já passa por não confia em mulher. Isso aí. E o cara já entra, o rapaz já entra naquilo ali, já desconfiado, não tem como. Não tem como. Então, a pessoa teve uma experiência ruim, ela vai passar a experiência dela. Espera aí, você não vai construir com base na experiência do outro, mas com base em Jesus. Você está focado nele. A experiência daquela pessoa é a experiência dela. Eu vou ter uma experiência, eu posso tomar uma decisão de que eu vou trabalhar para ter uma experiência totalmente diferente, porque eu vou seguir um padrão diferente, um modelo diferente. Maravilhoso quando você tem um modelo. Seus pais foram um modelo, seus tios, pessoas que você conheceu foram modelos para você. E você pega aquilo. Mas quando você não tem, você tem a Bíblia. Não está perdido. Você tem seu Pai eterno, você tem a palavra de Deus, que é possível. Você tem trabalhos como esses, que é totalmente possível. Você pegar desde o primeiro culto até agora, e ouvindo, sabe? Junta todos e vai ouvindo. Não tem como não mudar sua perspectiva, mudar sua cabeça, abrir novos caminhos neurais. Não tem como. Não tem como, vai abrindo. Sabe assim, sabe aquelas trilhas? Você entendeu? O que é um caminho aberto, novos caminhos neurais? É como, sabe aquelas trilhas que você encontra no meio do mato, uma estradinha que de tanto pisar, abriu um caminho? Foi por repetição, gente pisando, não é? Ou até com um facão cortando, abrindo, pisou, abriu um caminho, não é? Tudo que é ruim na nossa vida foi assim, foi um facão, só que agora é um bom facão, que é a palavra de Deus, que é a espada do Espírito. Foi, entrou. Agora, através da palavra, eu vou abrir novas trilhas. Novas trilhas.
Eu não quero mais pensar daquele jeito. Viver com base nas experiências dos outros. E se você conviver com pessoas que só tiveram experiências ruins, elas vão passar as experiências delas. Mas o modelo delas não é para você. Você tem um modelo bíblico. Chega de críticas. Se você quer um bom casamento, não funciona. Principalmente as mulheres em relação aos homens. Homem não suporta ser criticado. Saia da posição de mãe ou pai do seu cônjuge. Não queira ser filho ou filha do seu cônjuge. Não queira ser pai nem mãe. Deixa claro, não. Eu não vou ser seu pai nem sua mãe. E não queira ser filho ou filha do seu cônjuge. Não tem como. Ninguém tem atração. Pessoas sadias não têm atração pelo pai, ou pela mãe, ou pelo filho. Então, isso não tem como funcionar. Assuma a posição de homem, de mulher. Não queira vir e ser... Um homem, ele tem que entrar, porque a mulher que ele conheceu, ele foi gerado, foi a mãe dele. Então, ele está acostumado com o padrão de mulher. Ele pode entrar num relacionamento levando aquele padrão. Entendeu? Ele é a mulher dele, mas, ao mesmo tempo, ele tem uma visão, um padrão mental de uma mulher, que era da mãe dele. Então, agora ele tem que ser trabalhado, ele tem que mudar isso. Você não está com a mamãe e com bônus de se deitar com ela, não é isso, não. Você está com uma mulher, onde agora você é o cabeça e você está aí para cuidar dela, para defendê-la, para protegê-la. E ela se sentir tão segura que ela vai estar submissa a você. Aberta a que você tome decisões pela família. Livre-se do medo do abandono, da rejeição e da decepção. Muitos casos eu peguei, principalmente de mulheres, que viram seus pais irem embora e agora entram num relacionamento e estão sempre com esse pezinho atrás e tendo essas atitudes descontroladas com medo de serem abandonadas de novo. Não entre, porque o que eu temia me aconteceu e o seu comportamento não será saudável nesse relacionamento. Você tem que confiar que Deus é quem vai segurar esse relacionamento. Aliás, se Deus não colocar temor no coração de um cônjuge e segurar as coisas, e para isso eu tenho que depender dele, ninguém vai segurar. Pare de viver como se estivesse de passagem num casamento. Você está aí para sempre. O que eu disse? Para de viver como se você estivesse de passagem. Você está aí para sempre. Portanto, comece a fazer tudo o que é preciso para o seu casamento funcionar agora. Ele não vai melhorar do nada. As coisas não vão mudar do nada. Existe um investimento diário, uma insistência diária. Não trabalhe com essa cabeça de que vai melhorar do nada, ou que você está de passagem. Também, se não der certo, estou pulando fora. Você não pode. Se você quiser uma vida poderosa, você não pode fazer isso. Esse é o seu lugar. Você vai ficar aí para sempre. Sendo assim, invista pesado para isso funcionar. Ore agora. Então, agora eu peço para que você baixe um pouquinho a cabeça. Segundos. Feche seus olhos. Ore agora, para que o Senhor o sustente neste propósito eterno. A chave para um bom casamento, para um casamento de sucesso é servir. Então, você vai dizer agora: Senhor, me ajude, me sustente neste propósito
eterno. E me ajuda agora a entender que a chave para um casamento de sucesso é servir. Me ajuda a servir direito. Amém. As pessoas mais miseráveis, os crentes mais miseráveis são os que não servem. As pessoas mais infelizes que eu conheci na minha vida são aquelas do eu, tudo eu. Elas são autocentradas, elas são egoístas. E elas não têm um propósito a não ser elas. Estão olhando para mim, estão pensando em mim, estão me criticando, estão falando mal de mim. Estão olhando e tal. Você não me deu, você não fez o que eu queria. Você não contribui, você não me dá isso, você não me deu aquilo, você não me deu aquilo, você não fez o que eu... É um inferno. Então, se você vive assim, você tem que sair daqui hoje liberto. O nosso DNA espiritual é servir. O que eu disse? Porque fomos feitos à imagem e semelhança de Jesus. E servir não compete. E Jesus foi um grande e é servo. Servo, ele nos ensinou. Quem serve na igreja está comprometido com a igreja. Quem serve na vida está comprometido com a vida. Quem serve no casamento está comprometido com o casamento e a família. Jesus disse, pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa? Mas eu estou entre vocês como quem serve. Quem você prefere ser, o que come, o jantar ou o que serve? Vocês preferem comer e ser servidos? Mas eu assumi entre vocês o lugar de quem serve. Nós estamos aqui para servir. Nós cristãos somos o povo da toalha na cintura. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou, vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés um dos outros. E, obviamente, que ele não está falando disso literalmente. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Quer dizer, então, se o Senhor fez isso, quem somos nós agora para dizer que não vamos fazer? Agora que vocês sabem estas coisas, agora que você está se inteirando, você está ouvindo, você tomou conhecimento destas coisas, felizes serão se as praticarem. Então, o menor servo da casa, tinham muitos servos, os das finanças, o que tomava conta das limpezas, da copa, e tinha aquele que era o servo base, aquele que as ruas não eram pavimentadas, muitas casas também não, então as pessoas chegavam com os pés sujos. E esse servo ficava ali só para isso, lavar os pés das pessoas para que elas tivessem dignidade, entrassem dignas naquela casa e caminhassem dignamente, fossem para a mesa de jantar dignamente, que naquela época a mesa era baixa, e eles se sentavam com as pernas para trás, obviamente, que então quando você senta meio que de lado com as pernas para trás, aparece a planta dos seus pés, e se os seus pés estão sujos, todo mundo vê. Então, aquilo era para dar dignidade. O servo base, aquele que fazia o trabalho que era considerado o trabalho mais baixo, que era lavar o pé de todo mundo.
Jesus tirou a capa, que fala da autoridade dele, colocou aquela toalha e foi lavar os pés daquelas pessoas, para que elas andassem com seus pés limpos, para que elas vivessem a vida delas, que é uma mensagem para a nossa vida. Nossa caminhada não tenha nada indigno na nossa jornada. Os nossos pés nos levam. E para onde eles estão nos levando? E como estão os nossos pés? Como está a nossa vida? Como é que está a nossa vida? Jesus lavou os pés daqueles discípulos que estavam imundos. E muitas vezes nós achamos difícil ter uma atitude onde nós vamos dar dignidade para aquela pessoa. Nós vamos dar estrutura para ela. Para que ela caminhe dignamente, para que ela tenha uma vida abençoada. Aquilo dava a eles uma outra sensação, eles tinham uma outra postura, eles não tinham um constrangimento em se sentarem à mesa. Ao estarem à mesa, tinham tranquilidade, porque eles podiam virar seus pés, estavam limpos. E quem fez aquilo? O menor servo fazia isso. Tinha um servo para fazer isso. E alguém tem que se levantar numa casa para fazer aquilo que muitas vezes ninguém quer fazer. Fazer aquele trabalho de ir lá e fazer coisas que muitos tratam como uma coisa muito pequena, menor. E é aí que muitos fracassam, porque dependem da imagem, dependem de coisas tão assim, inúteis, sem sentido, elas estão aprisionadas a bobagens, quando elas deveriam estar fazendo aquilo que vai trazer uma recompensa grande para elas e mudar vidas. Jesus ensinou. Então, agora que eu sei dessas coisas, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá e praticar. Não sejam egoístas. Nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Foi isso que Jesus fez. Nós que somos fortes, devemos ter consideração pelos fracos e não agradar a nós mesmos. Devemos agradar ao próximo visando, e aqui não é não tem nada de contradição quando Paulo fala, se eu vivesse para agradar pessoas, não seria servo de Cristo. Ele estava falando da postura dele, do que ele acreditava e que ele não ia mudar por absolutamente ninguém. Agora aqui, o que ele está falando não tem contradição com isso. Espera aí, tudo que eu posso fazer pelo bem dessa pessoa, para agradar essa pessoa, para satisfazer, para dar suporte a ela, que obviamente não vai contra a minha fé, eu devo fazer. Se eu posso ceder, se eu posso, sabe? Não, deixa, eu vou fazer isso aqui por algo maior, para o bem dessa pessoa e porque eu sei que Deus espera isso de mim. Ah, não, mas eu vou ter que ceder de novo? Bom, o mais maduro é o que cede. Esse é o mais espiritual. E, obviamente, é o que mais recompensa terá. Devemos agradar ao próximo, visando ao que é certo, com a edificação deles, como alvo. Quer dizer, eu estou fazendo com o alvo de edificar aquela pessoa, eu quero construir algo naquela pessoa. Pois Cristo não viveu para agradar a si mesmo. Como dizem as Escrituras, os insultos dos que te insultam caem sobre mim. E olha que Pedro ainda falou, e o que a gente vê. Pensa alguém que foi insultado e continua amando? Porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Não a usem, porém, para satisfazer sua natureza humana. Ao contrário, usem-na para servir uns aos outros em amor. A liberdade não é para pecar. Eu sou livre. Uma pessoa que realmente é livre é aquela que escolhe
não fazer quando ela poderia fazer, ou fazer quando ela poderia não fazer. Faça isso, ao contrário, usem-na, use a sua liberdade para servir uns aos outros em amor. E amor não é sentimento. Não há dúvida que Deus chamou vocês para uma vida de liberdade, mas não usem essa liberdade como desculpa para fazer o que bem entendem, pois assim acabarão destruindo-a. Em vez disso, usem a liberdade para servir o próximo com amor. E é assim que vocês serão cada vez mais livres, pois o ensino da palavra de Deus resume-se numa única frase: ame o próximo como a você mesmo. Isso é que é liberdade. No grego, servir, quando você encontra no Novo Testamento, no grego, servir é servo. Ser o cabeça significa ser o principal servo. Então, o homem que recebeu essa posição de cabeça, ele é o principal servo. Aí vamos para a mulher de Provérbios 31. Aquela mulher serve antes do sol clarear, antes do dia clarear. Antes do sol nascer, está lá. Ela já está servindo a sua família. Então, quando nós entendemos o cabeça, o homem é o maior servo, o principal servo, e a mulher é a serva edificadora do lar, quando você entende que servir é o nosso maior chamado, não tem mais problema. Você nunca vai se ver como uma pessoa explorada, mas como alguém que está servindo. Isso está beneficiando, está agradando a Deus? Está beneficiando a sua família? Meu Deus, você está no melhor lugar. Está honrando a Deus? É isso que Deus espera de você? Você está agradando a Deus e você está causando uma atmosfera poderosa de paz, de segurança na sua casa? Você está fazendo o que você tem que fazer. Você não vai perder nunca por isso. Ah, eu sou o que mais faço, é o que mais recebe. Se você tem uma consciência maior e uma estrutura maior, use tudo. Se você tem uma visão mais ampla, use tudo. Se você é uma pessoa mais ativa, o seu cônjuge é um pouco mais passivo, então, você nasceu dessa maneira, louvado seja Deus. Então, você tem uma agilidade maior, parabéns. Parabéns. Use. Para de tentar mudar o outro, você muda você. E de exigir que essa pessoa seja como você, não tem como. Nós temos filhos, a maioria deve ter, cada uma de um jeito. Se você não tem filhos, até se você tem animaizinhos de estimação, você vai ver que eles têm personalidades diferentes. Eles têm personalidades diferentes. Cada um é de um jeito. E isso é muito interessante. Então, você veio de um jeito. Não adianta você agora querer que essa pessoa... E tem uma coisa também, você pode servir de várias maneiras. De uma forma realmente doadora, ou de uma forma sarcástica. Vou fazer, mas... estou com raiva, não tenho o que fazer, não quero fazer. Eu vou fazer porque sou meio que obrigado a fazer. É péssima essa forma. Você tem que ter, porque Deus está olhando a atitude do coração. É a atitude do coração que vale para Deus. É a atitude do coração que vale para Deus. Então, quando você serve como ao Senhor que está escrito, sua vida
é poderosamente abençoada. Quando você tem aquela atitude de servo, e você faz com temor, como ao Senhor, com amor. E se você tem uma agilidade maior, uma capacidade maior, não adianta esperar que o outro, às vezes o outro é completamente diferente, ele não tem a mesma agilidade, as habilidades que você tem, talvez a rapidez que você tem. E quando você entende isso, isso é de uma generosidade, e o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, recebe alívio. Então, se você tem esse dom de encorajamento, ou que Paulo fala o dom de servir, você tem, e se não tem, desenvolve. Aquilo que você não tem é para o bem da sua própria vida, o bem da sua família, para que você viva em paz e atraia as bênçãos de Deus para a sua vida, simplesmente vá lá e faça. Servir. Se nós queremos uma grande vida, e eu estou vendo, como eu iniciei mostrando para você, eu acredito, aqui, Deus tem muito com todos nós. E Ele está deixando claro, ó, como que eu vou derramar? Eu vou promover você, eu vou fazer tudo que eu quero fazer na sua vida, se você não está entendendo o básico, na parte mais importante, que é o seu casamento, você ainda não está bom, não está direito. Eu quero uma mudança nisso. E é impressionante quando há um ajuste, há um alinhamento, há mudanças, o quanto as coisas são, sabe, mudadas, as janelas do céu são abertas, as portas escancaradas, você vê uma fluidez, uma mudança. Então, está muito claro. Eu não preciso trazer tudo que a gente tem falado aí ao longo dessas semanas, mas uma coisa que eu vejo Deus deixando claríssimo, algumas pessoas dizem, meu problema é esse, meu problema é esse, está dizendo, não é não. Seu problema não é o que você acha que é. Seu problema talvez é você não liberar a ofensa, não ter perdoado. É você manter um casamento totalmente desajustado e desalinhado. Você não servir a sua família, ao seu cônjuge, aos seus filhos. Vai juntando essas palavras e vai ouvindo, vai ouvindo. Eu tenho certeza, não tenho dúvida disso. Eu garanto a você. Você vai trazer liberações para a sua vida inacreditáveis. Amém?